Olá pessoal, estou de volta aqui no canal, hoje para a gente conversar sobre as tragédias que assolaram o Brasil, tragédia de Brumadinho, agora mais recentemente do Centro de Treinamento do Flamengo. Situação lamentável que nos concita a refletir um pouco a respeito dessas profundas contradições que permeiam a história deste país. É natural que, quando acontecem essas tragédias, a comoção nacional toma conta. Há sentimentos profundos, arraigados ali que sejam o espírito de solidariedade das pessoas, esse senso de humanidade, de irmandade, de repente aflora. Isso é fundamentalmente importante, porque não há ato mais belo que o ato de solidariedade, a compaixão. Não é a compaixão da caridade inútil, da peninha que eu sinto pelo outro, mas a compaixão naquilo que me identifica com o outro. Mas o que eu queria falar dessa tragédia, além desse aspecto que faz unir todos nós, é que passado alguns dias, ou no mais tardar um mês, os holofotes da mídia, da imprensa, deixam de gravitar em torno daquele episódio. E tudo passa a voltar à normalidade, como nada tivesse acontecido. Os ânimos já são mais freados, a gente começa a pensar que aquilo é uma fatalidade ou irresponsabilidade de uma empresa. E aquelas mortes, aquelas vidas que foram perdidas, que destroçaram dezenas e dezenas de famílias, aquelas mortes simplesmente se tornam estatísticas. Imagine vocês, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, entre 6 bilhões de tantos outros, é único, singular, tem sua singularidade expressa e simplesmente, diante da tragédia, vira mais um número. Foram tantos mortos, tantos sobreviventes. É preciso que a sociedade crie uma indignação permanente e constante contra tudo isso. Porque enquanto se torna mais um número e nós esquecemos que ninguém é substituível, que as pessoas que morreram, elas vão fazer muita falta, a sua família, a sociedade. Por exemplo, esses adolescentes que morreram no Flamengo, a interrupção de uma trajetória de vida. E o que vale destacar nesses dois episódios é que eles não aconteceram simplesmente pela força da natureza, simplesmente por algo alheio à vontade do próprio homem, um caso fortuito. Não, essas coisas aconteceram pela irresponsabilidade, a insensibilidade dos homens, que não sabem cuidar dos seus, tanto em Brumadinho quanto no Centro de Treinamento do Flamengo. E se nós, sociedade, perdermos a capacidade de indignação, chorarmos naquele momento de dor e sofrimento, que é natural na solidariedade humana, mas depois isso passar de repente como nada aconteceu, vai tudo ficar como Mariana, que já se passaram anos e tudo continuou do mesmo jeito. A mesma Vale do Rio Doce que ocasionou a grande tragédia ambiental e de vidas em Mariana é a mesma que causou em Brumadinho. Porque o Brasil, as coisas se esquecem como num passe de mágica. E aí cabe às instituições fazer valer a lei. E a lei não pode ser só para aqueles que são ladrões de carteira. A lei precisa para os tubarões que surrupiam o dinheiro público, que destrói a dignidade das pessoas, que acham que tem um direito sobre a vida das pessoas, sobre os grandes conglomerados, sobre os grandes conglomerados empresariais,
que parece que estão acima do bem e do mal. O Brasil não pode perder a indignação. Quando nós deixamos de olhar pelas essas tragédias e a televisão deixa de mostrar o dia após porque já não mais interessa, porque não tem audiência, lá muitas pessoas que sepultaram ou nem sequer conseguiram sepultar seus entes queridos estão vivendo a mais profunda de todas as dores. A dores da perda de um ente querido, mas o que é pior, a perda da dignidade da pessoa humana, porque aquele ente querido que tanto representou para eles é mais um número de estatística. Então, no país onde a pessoa humana se torna estatística da violência que mata 50 mil pessoas por ano, estatística das tragédias, é um país que perdeu respeito pelos seus, pelo seu povo. É insuportável, é intolerável que essas tragédias fiquem impunes. Como professor de direito penal, eu sempre digo isso para os meus alunos. Não são as leis mais duras que concitam e facilitam a criminalidade. O que facilita e faz continuar a criminalidade é a impunidade, a certeza de que você não é punido. E no Brasil, infelizmente, isso não é uma exceção. É quase que uma regra. Serão muitas mães, muitos filhos que ainda vão chorar seus pais, muitas mães que vão chorar seus filhos. Porque no Brasil, as dores do outro representam apenas uma estatística. Um número sequer. E nada mais. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.